Você já parou para pensar o que é que Deus pode fazer através de uma pessoa que acredita naquilo que ele diz e que o obedece? Então hoje eu quero te convidar a meditar comigo em uma palavra que tem sido gerada no meu coração há alguns dias e hoje eu senti muita vontade de vir compartilhar com você. E ela fala a respeito de Abraão. E se nós pegarmos lá no comecinho da história de Abraão, ali em Gênesis 12, Deus fala para ele: olha, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante que Abraão ele não conhecia Deus através das histórias e que nós conhecemos hoje. Hoje, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque não vimos com os nossos olhos as obras que Jesus fez aqui, mas, ao mesmo tempo, hoje é fácil para a gente acreditar, porque a gente tem os testemunhos, a gente tem as evidências que hoje mostram aquilo que aconteceu. Então, hoje é fácil para eu e para você acreditarmos na palavra de Deus. Mas naquele tempo de Abraão não existia a Bíblia como existe hoje para nós. Então, pensa, um Deus desconhecido, fala para ele sair e ele sai. Ele vai atrás da direção que Deus tinha dado para ele. É bem verdade que algumas coisas acontecem no meio do caminho que não era para ser bem daquele jeito, como quando ele mentiu para o rei do Egito, dizendo que Sara era irmã dele, não esposa, por causa do medo, mas a gente vê que ele foi caminhando em direção à vontade de Deus para a vida dele. E quando chega em Gênesis 17, os versículos 5, o 15 e o 16, eles vão dizer assim, ó: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Eu a abençoarei e também te darei um filho que sairá dela. E eu a abençoarei e povos sairão dela e reis de povos sairão dela. Então aqui a gente vê uma promessa que Deus faz a Abraão, dizendo, primeiro, mudando o nome dele de Abrão para Abraão, que agora Abraão significa pai de nações, e Sarai não vai ser mais Sarai, mas vai ser Sara. E nesse momento em que ele troca o nome deles, ele fala, olha, eu vou te dar um filho e vai ser dela, vai ser de Sara. E me chama muito a atenção porque me parece que quando Deus quer fazer algo através de nós, ele muda primeiro a nossa identidade. Ou melhor, ele faz a gente perceber, faz a gente enxergar a nossa verdadeira identidade. E essa semana eu estava conversando com uma amiga e dizendo para ela, amiga, no momento em que eu estava editando o último vídeo que foi aqui no canal, eu fiquei me perguntando, quem é essa mulher? Porque se você pegasse o meu retrato, se você me visse há 2 anos atrás, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa lá atrás. E o que aconteceu? Eu entrei numa jornada de transformação, eu entrei numa imersão porque existiu um momento na minha vida que eu disse, chega, eu não quero mais viver essa situação, eu não quero mais viver desse jeito. Porque eu estava num momento, vivendo uma crise, num momento em que eu achava que era impossível eu sair daquele fundo de poço que eu estava. E até brinquei com ela, que na verdade o poço não tem fundo. E por vezes ele ainda tem porão. Então eu descobri o porão do poço e naquele momento eu achava que era impossível eu sair dali. Mas Deus, com sua infinita graça, ele me chamou. Ele falou, filha, vem cá que eu vou cuidar de você. Vem aqui
deixa eu cuidar de você. Então, tem momentos na nossa vida em que vai chegar o momento do chega, do momento em que você vai falar, olha, na força do meu braço, eu não consigo, mas eu preciso de Deus para me tirar desse local. E eu acho interessante que eu lembro do escritor Max Lucado dizendo assim, olha, veja a forte mão de Deus tirando você desse lugar. Olhe para os olhos meigos dele. E isso me chama a atenção porque o Senhor ele sempre tem uma graça disponível para nós. Basta eu e você acreditarmos e vivermos de acordo com os seus princípios. É claro que dá trabalho ter uma vida plena, né? Eu costumo dizer que o que é fácil é você deixar a vida te levar. Só que por vezes essa vida vai te levar para o buraco, vai te levar para o fundo do poço. E não entrar no poço e sair dele começa com uma decisão que eu e você precisamos tomar. E quando eu olho para essa palavra, eu fiquei pensando, né? O que é que Deus pode fazer através de uma pessoa que acredita em suas promessas, uma pessoa que decide acreditar mesmo quando tudo à sua volta está dizendo que não. E ali eu comecei a ver, quando eu li esse versículo, olha só, para aquilo que eu e você precisamos fazer, Deus restaura a nossa identidade ao plano original dele. E a gente precisa tomar posse dessa identidade, de trocar as post-its, né? Eu falo que tudo aquilo que você ouviu de ruim, olha, não vai dar para nada, é preguiçosa, é isso, é aquilo, essas coisas, elas são como um post-it que vão sendo colados em você. E aí, por vezes, até você acredita de fato nisso. Mas existe nesse momento, quando Deus chama você, quando Deus me chama, Ele muda o nosso nome, Ele muda. E aqui eu não estou falando do nome explícito, eu continuo me chamando Monique, mas a minha identidade de filha, a minha identidade verdadeira, ela foi transformada. E existe também um convite da parte do Senhor para que a sua identidade também seja transformada. Assim como foi a de Abraão. E ali veio junto com uma promessa, que ele agora seria pai de nações. E é interessante que na nossa vida, se nós pararmos para pensar, através de nós, existe também nações sendo geradas. E eu me lembro de Rebeca, quando Rebeca estava grávida ali de Esaú e de Jacó, ela sentia aquela briga na barriga dela. E ela guardou aquilo com ela, mas perguntava a Deus o que era aquilo. E Deus falou para ela, olha, existem 2 nações na sua barriga. Então eu verdadeiramente acredito, e se você olhar para os seus antepassados, quantas gerações se passaram, quantas pessoas vieram a partir do casamento de um homem e uma mulher lá atrás, anos atrás, até chegar em você hoje, os seus filhos, seus netos, bisnetos. Então, existe uma nação. E eu fiquei pensando sobre isso. Daí, eu acreditei, quando eu estava naquela crise que eu vivi em 2024, em junho, eu participei da Conferência Plenitude, eu já falei algumas vezes, e eu ouvi lá uma palavra, através da pastora Camila Barros, e ela dizia assim, olha, 6 meses que você vai ver Deus mudando essa situação. E eu acreditei verdadeiramente naquela palavra. E muitas vezes, quando eu pensei em desistir da minha jornada, eu lembrava daquela palavra, olha, 6 meses. 6 meses, então eu vou aguentar mais um pouquinho. E assim eu fui fazendo. E ali eu conversava com a minha amiga, né? Por causa dessa desconstrução, né? Sempre que, quando a gente vai fazer uma construção, por vezes a gente vai ter que desconstruir. Para você fazer um casamento novo, ter uma restauração no casamento, você vai precisar desconstruir muita coisa naquele casamento. E a gente desconstrói como? Conhecendo o que é certo, conhecendo sobre casamento, conhecendo sobre finanças, por exemplo. Né? Eu sempre trago esse exemplo, porque fica muito fácil de nós entendermos o seguinte, que para construir uma mentalidade rica,
é preciso desconstruir a mentalidade pobre para construir uma mentalidade rica. E o que é que dá trabalho? Então, por vezes, no meio do caminho, a gente se pega assim, não sei você, eu me peguei, pensando assim, olha, deixa do jeito que tá mesmo, tá bom, não tá bom, mas deixa assim. E aí eu me pegava, não, Deus falou que existe uma vida plena e abundante para mim, eu quero viver essa vida. E aí eu voltava de novo para acreditando naquela palavra e não desistir. E o que aconteceu? A minha mente mudou, a minha visão de mundo mudou e muita coisa no meu exterior mudou. Porque nós influenciamos, nós temos que ter a intencionalidade de influenciar o nosso meio através de nós mesmos. E ali, quando eu comecei a ver isso, eu fiquei pensando, né? Como que a gente pode permanecer na jornada? Porque quando eu e você recebemos uma palavra do Senhor e a gente ouve a profecia, seja por uma pessoa ou seja através da Bíblia, algo que a Bíblia já deixou ali como um princípio pra gente, como uma promessa, e a gente olha para aquilo, quando a gente recebe no nosso coração, é muito fácil. Mas no começo, né? No começo é muito fácil. Mas o que fazer no meio do caminho? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando o desânimo chega? Eu fiquei me perguntando sobre isso. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha por volta de 75 anos. E ele, de fato, viu acontecer a promessa se realizando através da vida de Isaac aos 100 anos. E Sara tinha 90 anos. E a Bíblia diz que ele creu, que ele acreditou. E como que no meio do caminho a gente pode aprender a permanecer? Eu fiquei pensando sobre isso e olha que interessante. O versículos, se nós lermos Gênesis 15, do 1 ao 6, e ele, dizendo a respeito de Abraão, creu, ou seja, ele confiou, ele dependeu, ele permaneceu firme no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça diante de Deus. Então ele permaneceu crendo durante 25 anos que Deus ia fazer alguma coisa. E aí eu me lembro de Zacarias. Quando o anjo apareceu para Zacarias dizendo para ele que ele seria pai, mesmo já sendo idoso, ele não acreditou. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu a voz durante o tempo da gestação. E ele só voltou a falar depois, quando foi falar o nome do menino, que seria João, que o anjo já tinha revelado para ele. Então pensa que ele não creu, ele perdeu a voz. E do contrário, quando o anjo foi falar com Maria, dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus, o que aconteceu? Ela falou assim: como vai ser isso? Ela não disse que seria impossível, mas ela falou: como vai ser, já que eu sou virgem? E aí o anjo falou: o Espírito de Deus vai descer sobre você. Então pensa, como foi diferente a resposta que os dois deram. Um não acreditou e o outro, Zacarias, não acreditou e perdeu a voz. Louvado seja Deus, que Deus é tão bom que Zacarias ainda viu a promessa se cumprir. Mas será que pode acontecer de eu e você não vermos a promessa se cumprir por causa da nossa incredulidade? Eu acredito que sim, porque se nós formos ver, quando Jesus estava na cidade dele, as pessoas falavam: mas quem é esse que está aí fazendo esses sinais? Esse não é Jesus, filho de José, filho de Maria, que a gente conhece, que cresceu aqui com a gente? E a Bíblia relata ali, olha, Jesus não fez ali mais milagres por causa da incredulidade desses corações. E ali eu fiquei pensando, gente, num momento, né, eu sempre digo que quando eu leio a Bíblia, eu trago para minha vida. E ali eu me peguei pensando, será que eu tenho incredulidade ainda no meu coração? Será que existe ainda alguma coisa que eu ainda não acreditei daquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida?
E ali eu fiquei pensando sobre isso e naquele mesmo dia eu ouvi 3 palavras sobre isso. Eu falei, meu Deus, me perdoa. E ali veio um arrependimento no meu coração e eu comecei a dizer assim, meu Deus, me perdoa pela minha falta de fé nessa situação, naquela. E às vezes a gente se esquece do que Deus já fez por nós. E ali eu comecei a pensar sobre isso. Como não esquecer? E aí, na minha jornada, 2 coisas me ajudaram e hoje eu vou compartilhar com você. A primeira é o caderno de perguntas para Deus. Eu já falei sobre ele aqui e eu super recomendo que você tenha um caderninho desse. Nesse caderno, eu escrevi uma profecia para mim e eu escrevi tudo aquilo que eu queria viver em 2025. E por que eu volto a falar disso outra vez? Porque o ano está quase acabando, né? Quando esse vídeo for ao ar, vai estar aí faltando 2 meses para terminar o ano. E talvez 2025 não tenha sido o ano como você desejou. Só que às vezes a gente não pensou sobre o que a gente queria viver. A gente nem sabe direito o que quer viver. Eu digo isso porque um dia desses uma pessoa me perguntou, mas o que você gostaria que fulano tivesse feito? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e eu me dei conta de que eu nunca tinha pensado sobre isso. Pensado o que eu queria que a pessoa tivesse feito. E ali me caiu a ficha. Eu falei, nossa, às vezes na vida a gente tá fazendo a mesma coisa. A gente tá vivendo dia após dia, mas sem desejar nada da vida. E tudo isso, quando eu escrevo, eu oro a Deus, falando, Senhor, que esse aqui é o meu desejo, mas que só venha acontecer aquilo que está nos teus projetos, nos teus planos para minha vida. E ali a gente submete a Deus essa visão positiva de futuro. E ali lembra que eu falei para você que algumas vezes na minha jornada eu pensava, não vai dar certo, deixa do jeito que tá. Eu ia pro meu caderninho, eu pegava e eu lia ali aquilo que eu desejava para minha vida, que eu desejei para minha vida esse ano. E ali eu falava, não vou desistir, eu vou tentar mais um pouquinho. E essa visão positiva de futuro, ela me sustentou muitas vezes. Não, eu sei que eu posso viver disso aqui. E hoje, chegando agora, né, no mês de outubro, como encheu meu coração de alegria de, passando pelas páginas, poder ir ticando, olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui deu certo. Mas se eu não tivesse anotado lá no comecinho, na verdade no finalzinho do ano passado, hoje eu não poderia celebrar, porque eu já nem mais ia saber o que eu tinha desejado para o meu ano de 2025. Então a gente precisa anotar. Eu sempre digo que a nossa memória, ela esquece, mas a pior tinta, ela é melhor, porque se você tiver uma caneta ruimzinha, mas você anotar, você vai lembrar. Então, desde que eu tenho colocado no papel, e principalmente nesse caderno que me acompanha para todo lado, eu não tenho como me esquecer. Porque eu disse que queria viver aquilo. Então eu só vou parar depois que eu viver. Claro, só vai chegar a mim aquilo que Deus quer que chegue, que aconteça. Mas eu preciso me mover. Porque se eu não me mover para aquilo que eu quero, ninguém vai fazer isso por mim. E eu vi uma enfermeira falando esses dias pra mim, né? Falou assim, olha, Monique, você não pode, você tá apertada pra ir no banheiro, você não pode falar, amiga, vai lá no banheiro por mim. Então tem coisas, minha amiga, que só você vai poder fazer por você. Inclusive a visão positiva de futuro. E o que mais eu escrevo aqui? Eu escrevo as profecias. Toda vez quando Deus usa uma pessoa para falar comigo, uma palavra que veio no meu coração, um insight que eu tive, uma direção, eu venho aqui nesse caderninho e eu anoto. Por quê? Porque a gente esquece, mas Deus não esquece. Às vezes a gente ora por coisas que quando a resposta chega, a gente nem lembra que orou um dia por aquilo. Mas Deus lembra de tudo. Então, para me forçar a lembrar dos planos de Deus para mim, eu escrevo as profecias dele para mim. Que mais eu escrevo? As minhas perguntas. Tudo aquilo que inquieta a minha alma, eu escrevo aqui. Eu aguardo, eu oro e peço ao Senhor uma resposta e as respostas vêm. E algumas respostas pode ser que não cheguem, mas está tudo bem. Eu sei que Deus recebeu a minha dúvida. Ele vai esclarecer
aquilo que eu preciso para a porção de hoje. E ali, nesse meio, uma outra coisa que aconteceu, que eu escrevi aqui também, é escrever o que é que eu vou me lembrar. Lembra que eu falei que às vezes a gente está diante de uma situação e a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas se nós olharmos para o nosso passado, muito provavelmente tem coisas também desafiadoras, também difíceis que a gente passou, mas a gente sobreviveu, a gente aprendeu, a gente mudou muitas vezes com essa situação. Então eu comecei a escrever assim, o que eu vou me lembrar? Uma interrogação. E aí eu comecei a escrever tudo aquilo que Deus já fez por mim. Por todas as orações que eu fiz desesperada, mas o Senhor me respondeu. E eu escrevi as coisas boas que Ele preparou para mim, as coisas que Ele fez por mim, fez em mim, as coisas, as pessoas as quais Ele presenteou na minha vida, pela família que eu tenho e por tudo que é precioso para mim, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se Ele permitiu que eu chegasse até aqui, que eu vivesse tudo o que eu sobrevivi até hoje, certamente que Ele vai me ajudar também nessa situação que eu vivo hoje. Então, a mesma coisa é na sua vida. Então, se hoje você se sente desanimado, você não sabe o que fazer diante da dificuldade que tem na sua vida, comece a escrever. Seja intencional. O que é que você vai escolher lembrar hoje? Porque a gente tem que falar para o nosso problema, olha, eu tenho um Deus, se Ele fizer bem, se Ele não fizer também, mas Ele está olhando por mim. E Ele cuida de mim. Então a gente precisa ter esse pensamento. E ali eu fiquei pensando, né? E lembrando, imaginando que Deus, Ele chama Abraão. Abraão, vem cá, vem aqui fora da tenda. Ele fala, tá vendo esse céu estrelado aqui? Você consegue contar essas estrelas aqui? Consegue não, né? Então, desse jeitinho aqui é o que vai ser a sua descendência. Ele já era idoso. Ele não tinha nenhum filho, mas ele decidiu acreditar. E todas as vezes quando eu me pego olhando para um céu estrelado, eu tive o privilégio de conhecer a Paraíba e lá uma coisa que me encantou foi o céu estrelado. Aqui onde eu moro hoje, por conta da poluição, eu não consigo ver mais tantas estrelas. Mas quando eu fui lá, e aquele céu de João Pessoa, principalmente, estava tão estrelado, na hora eu me lembrei de Abraão. Como deve ter sido lindo. Ele vem daquele céu estrelado e Deus falando para ele, olha, assim eu vou fazer com a tua descendência. Você não vai nem conseguir contar. E olha só que lindo, né? A partir de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, que era alguém que enganava, que era alguém que só pensava nele, mas no dia que ele teve o encontro com Deus, ele também teve a sua vida transformada, a sua identidade mudada. E dali ele passou de Jacó para Israel. E hoje nós temos o país Israel, que está até hoje aí como que uma terra que foi escolhida para nascer o Salvador do mundo. Pensa nisso e olha só como Deus é lindo. E aí eu sempre me pego, o que é que pode Deus fazer na minha vida, na sua vida, se nós decidimos acreditar no que o Senhor tem para nós? Então a gente precisa forçar a nossa mente a se lembrar do que Deus disse a nosso respeito e para nós. E ali, crendo que não há impossíveis, como a Bíblia diz, não tem nada que seja impossível para Deus. Então eu não sei em qual situação você está, não sei se você não acreditou na palavra, mas eu te convido hoje a acreditar, porque é uma escolha. Se nós observarmos a palavra do Senhor em Deuteronômio 30, no 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte. Ou seja, eu coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda fala assim, ó: escolhe, pois, a vida,
para que vivas, tu e a tua descendência. Então, está na nossa mão acreditar ou não. E ver que, se a gente não acreditar, pode ser que a gente enxergue apenas com os nossos olhos, mas que talvez a gente também nem possa ver aquilo que o Senhor vai fazer. Mas se eu e você acreditarmos, se eu e você escolhermos a bênção do Senhor, escolhermos o caminho da vida, certamente nós viveremos e nossa descendência também. E você pode dizer, mas Monique, eu nunca vou morrer? Sim, nós vamos, porque essa carne aqui, ó, ela perece. Mas o nosso espírito, ele não vai morrer, porque ele vai estar guardado em Deus. Como diz o Apocalipse, né? Que tudo se fez novo. E que a nossa alma, o nosso espírito vai voltar para Deus e a nossa alma vai viver a vida eterna junto com o Senhor. Então, que a gente venha acreditar, esperar no Senhor não só nessa vida. Que a gente espere o Senhor não só nessa vida, na vinda, no porvir também. Mas que nós venhamos acreditar naquilo que o Senhor tem para nós aqui, nessa vida, para que a gente veja e viva a vida plena que Deus tem para cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, lembra que você pode compartilhar com uma pessoa que você ama e se inscreve aqui no canal para a gente continuar a nossa jornada rumo a uma vida plena e abundante em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.